Ouvi dizer que ninguém termina a trilha dos sussurros sozinho. Agora entendo por quê. O que caminha comigo não é humano. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Eu sempre gostei do silêncio. Era o único som que não me cobrava nada. Nenhuma explicação, nenhum consolo, nenhuma culpa. Fazia quase um ano que minha vida tinha virado pó. Depois que Ana e minha filha morreram naquele maldito acidente, eu me tornei um tipo de sombra funcional. Comia, dormia, trabalhava. Sobrevivia por inércia. Me afastei dos amigos, larguei o apartamento, vendi o carro. Tudo o que me lembrava, elas virou bagagem insuportável. Então, quando vi um anúncio em um fórum de trilheiros falando sobre uma rota mística e pouco explorada nos Andes, chamada de Trilha dos Sussurros pelos nativos, algo dentro de mim reagiu. Não por aventura ou desafio, mas porque parecia o lugar certo para desaparecer sem fazer barulho. Era perfeita, isolada, longe da civilização, sem sinal de celular e com uma reputação de assustar até os mais experientes. O tipo de trilha que ninguém faz duas vezes. Comprei os equipamentos, revisei o mapa da região, um mapa escaneado mal impresso. Organizei comida para 2 semanas e segui sozinho. Ninguém soube. Nenhum amigo para dizer tchau, nenhuma mensagem de despedida. No primeiro dia, o caminho era íngreme, mas o clima ajudava. O ar puro, a altitude, a ausência total de vozes humanas. Tudo aquilo me anestesiava de um jeito estranho. A floresta era fechada, as árvores altas demais, o céu parecia ficar longe. Mas o que me chamou a atenção foi o silêncio absoluto. Nem o som de pássaros, nem vento, nem insetos. Só o barulho dos meus passos e da minha respiração. E isso começou a me incomodar depois de umas 3 horas. Em algum momento da tarde, notei uma pequena placa de madeira, pendurada em uma árvore com arame enferrujado. Ela dizia apenas, ouça, mas não responda. Achei que fosse alguma superstição local. Tirei uma foto e segui em frente. Montei acampamento num ponto plano entre as pedras, perto de um riacho. Preparei uma sopa instantânea e fiquei observando as estrelas aparecerem no céu negro. Foi quando ouvi, baixo, distante, quase imperceptível, um sussurro. Parei de mastigar na hora. Esperei. Talvez fosse o vento, mas não havia vento. Era uma voz, mas eu estava sozinho. Alê! Meus pelos arrepiaram. A voz era feminina. E o pior, me chamou pelo apelido que só Ana usava. Levantei num pulo, peguei a lanterna e varri a mata ao redor. Nada. Nenhum movimento. Nenhum som além do riacho. E até ele parecia mais fraco, como se também tivesse medo. Fiquei a noite inteira em alerta, sem dormir. E no dia seguinte, quando fui verificar a área ao redor do acampamento, encontrei pegadas. Mas não eram minhas, eram descalças. As pegadas estavam ali, claramente humanas, descalças, pequenas demais para ser de homem feito, grandes demais para criança. Afundei no chão ao lado delas, os joelhos cedendo com o peso da dúvida. O barro ainda estava úmido, frescas, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, tivesse passado ali durante a madrugada. Eu tinha certeza de que estava sozinho, certeza. Passei os olhos ao redor. Nada quebrado, nenhuma árvore arranhada, nenhum galho estalado. Mas as pegadas iam até um ponto da mata e desapareciam, sem rastro de volta, como se quem estivesse ali tivesse surgido do nada e sumido no ar. A lembrança da voz sussurrando meu apelido me atravessou como um vento gelado. Alê! Não contei a ninguém sobre essa trilha, nem amigos, nem redes sociais, nem fóruns. O nome da trilha era informal, só conhecido entre poucos exploradores e nativos. E aquele apelido, fazia anos que só Ana me chamava assim. Nem minha mãe usava mais. Pensei em voltar. Mas para onde exatamente? Eu já estava longe demais da base. E a verdade é que, por mais assustador que pareça, uma parte de mim queria continuar. Algo dentro de mim queria saber. Talvez o medo fosse melhor do que o vazio. Decidi seguir. O segundo dia foi mais denso.
A vegetação parecia fechar o caminho, como se a floresta estivesse me testando. Por volta do meio-dia, a luz do sol era fraca, filtrada por folhas grossas, e o silêncio era tão profundo que meus próprios passos ecoavam dentro da cabeça. A trilha parecia menos natural. Os caminhos se torciam, algumas pedras estavam empilhadas de maneira estranha, como se alguém as tivesse organizado em círculos. E, em um deles, encontrei um pedaço de tecido rasgado, velho, sujo e desbotado, mas com um bordado visível. Miguel S. Lembrei do nome. Era de um dos trilheiros que sumiram ali anos atrás, segundo um comentário perdido no fórum onde vi o mapa. Um cara que saiu com 2 amigos e nunca mais voltou. Só um deles foi encontrado depois, em choque, sem conseguir falar. Esse lugar já engoliu outros antes de mim. Continuei andando até o fim da tarde. Montei o acampamento próximo a um afloramento de rochas, tentando me proteger do frio noturno. Estava exausto, física e mentalmente. Fechei a barraca, comi pouco e me forcei a dormir com a faca perto do peito. Acordei com barulho. Não era bicho. Era canto. Baixo, abafado, feminino. Uma melodia sem letra, suave, triste. Vinha de perto, muito perto. Segurei a respiração, tentando distinguir. Saí da barraca devagar, a faca na mão. A lanterna iluminava pouco e a neblina fina que cobria o acampamento dava ao mundo um aspecto de sonho ruim. Segui o som. Atravessei algumas pedras, cheguei até um pequeno descampado onde havia um tipo de altar feito de madeira, musgo e galhos secos. Alguém tinha amarrado fitas vermelhas nos galhos e pendurado pequenas pedras lisas com símbolos entalhados. Ali, parado de costas para mim, havia um homem. Vestia roupas de trilheiro rasgadas, cobertas de lama seca. Estava imóvel, cabeça levemente inclinada para o lado, como se ouvisse atentamente alguma coisa que eu não conseguia ouvir. "Ei!" chamei quase sem voz. Ele não se moveu. Me aproximei hesitante. Cada passo parecia mais pesado. O som do canto tinha parado. Quando cheguei perto o suficiente, ele virou o rosto lentamente, muito devagar, como uma marionete mal controlada. Os olhos não tinham brilho, pareciam de vidro. A boca dele se abriu, seca, rachada, quase colada, e ele disse: "Você ouviu? Ela também, né?" Recuei um passo. Ele deu 2 para frente, cambaleando. "Se continuar, ela entra. Ela entra na gente, entende? Ela finge que é eles. Ela veste a pele deles e nunca vai embora." E então ele gritou. Um grito seco, desumano, quebrado. Começou a rasgar as próprias roupas e bater no próprio peito, como se tentasse arrancar alguma coisa de dentro. Caiu de joelhos, chorando sem lágrimas. Eu fugi. Corri sem olhar para trás. Tropecei, bati o ombro numa árvore, caí num barranco raso, rolei. A lanterna quebrou. Me escondi atrás de pedras, sem coragem de voltar para o acampamento. Fiquei lá até o sol nascer. Quando ganhei força para retornar ao lugar do altar, o homem não estava mais lá. Nem o altar, nem as fitas, nem as pedras com símbolos. Só a terra revolvida e umas pegadas. As mesmas de antes, descalças. Quando voltei ao lugar onde tinha visto o altar e aquele homem quebrado, senti como se tivesse entrado em um cenário abandonado depois de uma peça. Tudo havia sumido. Tudo, menos as pegadas. Descalças, frescas. Elas começavam exatamente onde as minhas paravam. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, encarando a terra pisada. O frio da manhã cortava, mas meu corpo mal sentia. Eu tremia por dentro. Pela primeira vez desde que entrei naquela trilha, senti medo de verdade. O tipo que não te faz correr, mas te prende no lugar. Tive que me obrigar a andar. O caminho continuava cada vez mais estranho. A trilha parecia ter vida própria. Às vezes se alargava sem aviso. Outras vezes se fechava como um túnel natural, forçando o meu corpo a se curvar. Árvores tortas, pedras no meio do caminho com marcas que pareciam entalhes ou garras. No terceiro dia, o silêncio voltou a se tornar opressor. Eu ouvia meus próprios pensamentos com clareza demais, e eles não estavam normais.
Eram fragmentos de memórias, umas reais, outras distorcidas. Comecei a ouvir a voz da minha filha chamando por mim. Não como sussurro, mas como grito. Alto, desesperado. Papai, tá escuro aqui. Por favor, não me deixa. Corri pela floresta sem pensar. O som vinha de todo lado, como se a mata inteira falasse comigo. Gritei o nome dela, mesmo sabendo que era impossível. Eu sabia que ela estava morta, mas a voz era tão real. Foi quando vi a cabana. Sim, uma cabana de madeira, no meio do nada. Velha, inclinada, com o telhado parcialmente desabado e uma chaminé quebrada. As janelas estavam cobertas por tábuas, a porta entreaberta, rangendo com o vento. Se é que aquilo ainda era vento. Me aproximei devagar. Pela primeira vez, o medo tinha um nome: esperança. Entrei. O interior estava escuro, úmido, impregnado de cheiro de mofo, madeira velha e alguma coisa mais. Doce, quase como carne estragada. No centro, uma mesa com marcas profundas. Nas paredes, ossos pequenos pendurados com barbante e símbolos entalhados na madeira. E no canto, ela, Ana, ou algo que parecia com Ana. Ela estava de costas, debruçada sobre um berço. Usava o mesmo moletom azul que ela vestia no dia do acidente. O cabelo solto, caído no ombro esquerdo como ela sempre fazia. E mesmo sem ver o rosto, eu soube. Ana! Ela não respondeu. Apenas continuou debruçada, balançando o corpo levemente, como se ninasse o que quer que estivesse dentro daquele berço. Me aproximei devagar. Cada passo era uma luta contra o que restava da minha razão. O que você está fazendo aqui? Ela parou. Endireitou-se com um movimento rígido demais e virou lentamente. Não era Ana. O rosto era o dela, mas esticado. A pele parecia fina demais, como uma máscara mal colocada. Os olhos não piscavam. A boca abriu, mas o som que saiu era a voz da minha filha chorando. Papai, ela me pegou! Eu gritei. Não me lembro se de horror, de dor ou de culpa. Só sei que corri. Tropecei, bati no batente da porta, rasguei a calça. Continuei correndo floresta adentro até não ter mais fôlego. Caí de joelhos. Vomitei. Tremi. Senti a realidade me escapar por segundos longos demais. Quando me recuperei, voltei ao acampamento improvisado que eu havia deixado no dia anterior. Ou o que sobrou dele. Minhas coisas estavam espalhadas. A barraca rasgada, a comida revirada. E no meio da trilha, onde antes havia meu fogareiro, agora havia uma pilha de pedras, com meu nome entalhado em uma delas. Alessandro M. Abaixo, em outra pedra menor, estava gravada uma data. A data da morte da Ana e da minha filha. Fiquei ali encarando aquele altar improvisado com uma sensação sufocante no peito. A floresta não queria só me assustar. Ela queria me lembrar. Me fazer reviver cada dor, cada culpa, cada erro. E então, pela primeira vez, entendi. Essa trilha, ela se molda ao que você carrega. Ela cava dentro de você. E quando acha a ferida certa, ela entra. Naquela noite, tentei me manter acordado. Criei uma barreira de pedras ao redor da fogueira. Prendi cordas com sinos improvisados nas árvores ao redor. Amarrei uma faca no peito, mas adormeci. E quando acordei, não estava mais ali. Estava deitado num lugar diferente. Sem minha barraca, sem minha mochila, sem sapatos. Apenas deitado sobre folhas secas, com o céu escuro acima. E a voz, novamente a voz. Alê. Mas dessa vez não era só uma. Eram muitas, misturadas. Ana, minha filha, meu pai, meu irmão, amigos distantes, gente que eu nem lembrava mais. Todos dizendo meu nome ao mesmo tempo, em diferentes tons, como um coral podre. Olhei ao redor. Estava cercado por pedras com nomes entalhados. Dezenas. E em todas, a mesma data. O dia da morte de alguém. E ao longe, em meio à névoa, ela me observava. Alta, magra demais. Com um manto feito de pele costurada. Sem rosto. Ela estava parada ali, no limiar da névoa. Alta, imóvel, sem rosto. Ou talvez com todos os rostos que já amei e perdi, fundidos num só.
Um manto costurado de fragmentos de pele, uns claros, outros escuros, uns enrugados, outros infantis. Como se cada pedaço tivesse vindo de alguém que um dia caminhou até aqui e não voltou. Eu queria correr, queria gritar, queria acordar, porque tudo ali parecia um sonho ruim demais para ser real. Mas era. Meus pés estavam congelados. Não de frio, mas de algo pior. Era como se ela estivesse dentro de mim agora, mexendo nas minhas memórias com dedos longos e lentos. E foi assim que ela falou, não com palavras, mas com lembranças. De repente, eu estava de volta no carro, com Ana e minha filha no banco de trás. A chuva caía pesada no vidro. Eu discutia com Ana. Algo pequeno, bobo como sempre. Um atraso, um mal-entendido. Minha filha cantava baixinho no fundo, tentando ignorar o clima. Então, o som do freio, o impacto, o capotamento, o sangue, o silêncio. Revivi tudo, mas com detalhes que meu cérebro tinha escondido. O último olhar da Ana. O jeito que minha filha estendeu a mão antes de sumir no escuro. A culpa, não pela morte delas, mas por eu ter sobrevivido. Ela sabia. A coisa na floresta sabia. E naquele momento, compreendi o papel da trilha. A trilha dos sussurros não era um caminho. Era um ritual, um espelho. Ela se abria para quem carregava dor o suficiente. Para quem não queria só andar, mas fugir de si mesmo. E se você não enfrenta, ela consome. Quando voltei a mim, ainda estava no chão, cercado pelas pedras com nomes. A neblina agora era densa, espessa, como se o mundo fora da trilha tivesse deixado de existir. Ela começou a se aproximar, flutuando. Cada passo dela fazia as vozes recomeçarem. Papai, Ana, Alê, você nos deixou, você nos matou. Tentei fugir, não consegui. Ela não precisa tocar. Ela entra por dentro. Passei dias vagando depois disso. Ou horas, ou semanas. O tempo ali dentro não seguia lógica. A trilha não era mais a mesma. Os caminhos dobravam sobre si mesmos. As árvores mudavam de lugar. O céu parecia sempre à beira da noite, mas nunca escurecia completamente. Comecei a ver outras pessoas, ou sombras delas. Um velho com a cabeça raspada, parado no meio de uma bifurcação. Uma garota adolescente sentada numa pedra, sussurrando para ninguém. Um homem pendurado em uma árvore, balançando devagar, os olhos ainda abertos. Mas todos tinham algo ausente, como se partes deles tivessem sido sugadas. A trilha havia devorado o que restava de suas almas. Aos poucos, percebi que não havia mais fome, nem sede, nem sono. Só um cansaço constante. Um vazio tão profundo que fazia o medo parecer confortável. E então, uma clareira. No centro havia uma pedra enorme, lisa, redonda, como um altar antigo. Sobre ela, a minha filha, deitada, olhos fechados, como se dormisse. Meu corpo agiu sozinho. Me aproximei, toquei o rosto dela. Estava morno, real. Chorei, implorei, supliquei para ficar com ela, para que me levasse no lugar dela. Foi então que ouvi. Ela só quer uma coisa. A voz veio de todos os lados. Ela quer o que sente, o que resta, o que dói. E em troca, você pode vê-las de novo. Era a própria trilha falando comigo. Ou aquilo que habita nela. Uma entidade antiga, um eco do sofrimento humano, alimentada por memórias, remorsos, traumas. Uma colecionadora de fantasmas. E ali, naquele momento, eu tive escolha. Ficar, esquecer de mim, me tornar mais um vulto entre os troncos. Ou lembrar quem eu era. Lembrar o que Ana teria feito, o que minha filha merecia, que a dor era parte de mim, mas não o fim. Me levantei. Você não vai me ter. Eu disse, não sei como. A clareira começou a se dissolver. As árvores gritaram. A névoa tentou me envolver, mas algo mudou. A trilha tremeu. Acordei em posição fetal, num campo de altitude dias depois. Fraco, magro, com os pés feridos, o rosto queimado de frio e sol. Fui resgatado por um grupo de guias locais que ouviram relatos de um gringo perdido vagando pelas encostas, falando nomes no vento. Fiquei semanas em observação.
Não lembrava direito do que contei, mas eles disseram que repeti o nome da minha filha centenas de vezes. Me recuperei, não totalmente, mas o suficiente para sair de lá. Hoje, anos depois, não sei o que aquilo realmente era. Um lugar amaldiçoado? Um buraco na realidade? Ou só o reflexo daquilo que levamos por dentro e que às vezes se manifesta no mundo de fora? Só sei que nunca mais ouvi sussurros, mas às vezes, quando estou sozinho à noite e fecho os olhos, sinto o cheiro da mata, o som de passos descalços e vejo o vulto dela parado na beira da trilha, esperando. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu apoio é muito importante para o canal. Agora vamos para o próximo relato. Aceitei reformar um abrigo esquecido no topo da montanha. Mas quando a neve fechou a trilha e as vozes começaram a sair das paredes, entendi que aquilo não era só um abrigo. Era uma armadilha. Meu nome é Marcos. Tenho 36 anos. Fui militar por quase uma década. Depois disso, tentei ser normal. Emprego em construção civil, um casamento morno, uma rotina que parecia segura. Mas a verdade é que nunca consegui sair daquela sensação de estar sempre cercado por algo invisível, como se o mundo me observasse à distância. Quando tudo desmoronou, casamento, trabalho, minha cabeça, eu precisava sumir. Foi quando apareceu a proposta. Um velho conhecido me indicou para um trabalho temporário em uma área remota nos Estados Unidos. O pagamento era bom. Reformar e reforçar um antigo abrigo de montanha, usado por alpinistas nos anos 70, abandonado desde um acidente que ninguém quis explicar direito. A trilha era longa, o local remoto e o acesso só seria possível por helicóptero no início da missão. Depois eu ficaria sozinho por 2 meses, até a próxima janela de resgate, quando o tempo melhorasse. Era tudo o que eu queria. Silêncio, isolamento. E talvez, no fundo, um pouco de castigo também. O helicóptero me deixou no alto da montanha sombra numa manhã clara de outubro. O abrigo estava ali, cravado entre pedras, com a fachada rachada, janelas com tábuas quebradas e um telhado parcialmente afundado. Um gerador antigo, caixas de ferramentas, sacos de cimento congelado. A estrutura de madeira estalava a cada rajada de vento, como se já estivesse cansada de existir. O piloto foi direto. Não tente descer por conta própria. A trilha fecha com a primeira nevasca. E aqui, neva sem aviso. Dei de ombros. No fundo, eu esperava que fechasse mesmo. A primeira semana foi tranquila. Trabalho físico, pouco tempo para pensar. Eu limpava os destroços, trocava vigas podres, reforçava paredes. Tinha um rádio de comunicação que funcionava mal, comida enlatada para meses e uma pilha de livros velhos deixados por escaladores antigos. A cada noite, o frio aumentava. A cada manhã, a trilha sumia mais sob o gelo. Na 8ª noite, acordei com um barulho dentro das paredes. 3 batidas, rítmicas, como se alguém estivesse chamando. Achei que fosse o vento, ou um animal. Mas quando me aproximei da parede, senti o frio de dentro. Não era o frio da montanha. Era algo vazio, como se tivesse ar lá dentro. E esse ar respirasse. No dia seguinte, comecei a investigar o abrigo mais a fundo. Atrás de uma estante tombada, encontrei um compartimento escondido. Dentro, havia uma caixa metálica com coisas pessoais. Um diário embolorado, fotos antigas e um casaco com um nome bordado. T. Sawyer. O diário estava parcialmente ilegível, mas algumas páginas resistiram. Li trechos à noite, enrolado em um cobertor, com a lanterna na mão. A neve caiu mais cedo este ano. De novo estou sozinho. Os outros não voltaram. Acho que a coisa entrou ontem à noite. Bateu nas paredes. Sussurrou o nome da minha mãe. Ela nunca veio aqui. Como ela sabe? Fechei o diário. Meu nome não estava lá. Ainda. Mas senti como se estivesse. Na noite seguinte, as batidas voltaram. Mas agora não eram só batidas. Eram passos. Dentro. Eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi o chão do andar de baixo ranger, como se alguém andasse lentamente. Cada tábua estalava com um som grave. Me levantei em silêncio, a lanterna e a faca na mão. Desci a escada. Nada. O ar estava mais denso.
O silêncio não era o mesmo. Era o tipo de silêncio que espera uma reação. E então ouvi a voz. Você não devia estar aqui. Fraca, vinda do sótão. O problema? Eu nunca entrei no sótão. A escada até ele estava quebrada desde o primeiro dia. Ninguém poderia subir. Nem eu. E ainda assim, tinha alguém lá em cima. No dia seguinte, decidi reforçar todas as portas internas. Criei armadilhas simples, fios com sinos, latas com pregos, e pendurei espelhos nos cantos das paredes, como aprendi em patrulhas antigas. Mas nada apitava, nada se movia, exceto uma coisa: a fotografia que estava na minha cabeceira. Era uma foto que tirei no primeiro dia. O abrigo vazio, neve ao redor, nenhuma alma viva. Mas agora, na janela do segundo andar, tinha alguém. Uma silhueta, pequena, cabeça inclinada, como se me observasse desde o início. Naquela noite não dormi. Sentei no chão, faca no colo, as costas na parede, e pela primeira vez me perguntei: e se isso tudo não for coisa da minha cabeça? Mas se era, por que a trilha lá fora já estava completamente coberta, mesmo com o céu limpo? Por que o gerador falhava exatamente às 3h17 da madrugada nos últimos 3 dias? E por que eu comecei a ouvir minha própria voz, repetindo frases que nunca disse? A montanha sombra não me queria fora. Ela me queria dentro. E agora eu entendo o diário. As batidas, as vozes, aqueles que vieram antes. O abrigo não está vazio. Ele está esperando. Os dias se arrastavam. A neve só aumentava, cobrindo a montanha e bloqueando qualquer possibilidade de fuga. O rádio, que já funcionava mal, agora só captava estática ou interferências distorcidas. A sensação de isolamento apertava o peito como um nó. Eu sabia que estava ficando louco, mas não importava, porque ali, naquela prisão de madeira e gelo, o que me esperava era algo muito pior do que a sanidade perdida. Depois de mais uma noite com as batidas e os sussurros, decidi que precisava ir até o sótão, o lugar que eu evitava desde que cheguei. A escada estava quebrada, velha e podre, mas com esforço e usando tábuas soltas do piso, consegui montar uma estrutura improvisada para subir. Subi devagar, quase engatinhando. O ar ficou mais frio, pesado, quase sufocante. O sótão era uma sala pequena, empoeirada, com vidros quebrados que deixavam entrar rajadas de vento cortante. Nas paredes, símbolos riscados à mão, desenhos grotescos e palavras em línguas que eu não reconhecia. No centro, uma caixa de metal enferrujada. Meu coração disparou. Abri a caixa. Dentro havia uma série de diários, fotografias e fitas antigas, amareladas pelo tempo. Peguei o diário mais recente e comecei a ler. Eles estão aqui. Não posso sair. A coisa fala comigo através das paredes. Diz que está me esperando. Sinto ela no ar, como uma sombra que cresce. Se eu sair, ela vem junto. Não sei se quero viver para ver isso. Era a letra trêmula de alguém chamado Tom Sawyer, o mesmo nome do casaco que achei no esconderijo do abrigo. À medida que li mais, percebi que Tom não estava sozinho. Outros passaram por isso antes de mim. Cada diário era um registro desesperado de tentativas de manter a sanidade, de entender o que assombrava o abrigo e de resistir ao chamado da montanha. E em todas as páginas uma palavra se repetia: ela, um ser que habitava as sombras, que sussurrava segredos e memórias, que moldava o abrigo conforme os medos dos ocupantes, que fazia os mortos falarem, as paredes respirarem e as vozes serem ouvidas. Numa das fitas, ouvi uma gravação distorcida. A voz de um homem cansado, falando em tom baixo, quase um sussurro. Se você ouvir isso, fuja. Não fique. A montanha sombra não é só neve e pedra. Ela se alimenta de quem perde o controle, de quem se deixa levar pelo desespero. A coisa que habita o abrigo não quer seu corpo, quer sua mente, quer o seu medo. Eu desliguei o gravador com as mãos trêmulas. A ficha caiu. Aquela não era só uma missão de construção, era uma armadilha, e eu já estava preso. Na noite seguinte, as batidas vieram de novo. Só que dessa vez não vieram sozinhas. O vento trouxe junto uma melodia baixa, quase imperceptível, como um canto distante. Eu tentei me convencer de que era imaginação, mas o som cresceu,
ecoando pelo abrigo e penetrando nos ossos. Me levantei, pegando a faca, e caminhei pelo corredor escuro. As sombras dançavam nas paredes, deformando-se, ganhando formas humanas que desapareciam assim que eu olhava direto. No fim do corredor, uma porta entreaberta. A porta do sótão. "Você não devia estar aqui", sussurrou a voz. Pela primeira vez, a porta não estava bloqueada. Empurrei devagar. Lá dentro, o sótão parecia maior do que antes. As paredes cobertas de símbolos agora brilhavam fracamente, como se pulsassem. No centro, uma figura. Uma mulher alta, esguia, com cabelos negros que pareciam se fundir à escuridão. Os olhos dela eram poços profundos, vazios e infinitos. O manto de pele que vi na montanha parecia estar sobre os ombros dela. Ela estendeu a mão. "Venha, está frio lá fora. Aqui você pode descansar." Meu corpo congelou, mas a parte de mim que ainda existia resistiu. "Por que você está aqui?" Perguntei com a voz embargada. Ela sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. "Eu sou o que sobra do medo, da dor e da solidão de todos que vieram antes de você. Eu sou a montanha sombra, eu sou ela." Quando olhei para trás, a porta do sótão se fechou com um estrondo, me prendendo ali. Eu estava sozinho e para sempre preso. O sótão era uma cela, uma armadilha feita de madeira velha e escuridão viva. Quando a porta bateu, o eco parecia um grito enterrado na montanha. Eu estava preso, sem jeito de voltar, sem ar fresco. O frio se infiltrava nos ossos, não importava quantas roupas eu vestisse. Ela estava ali, me observando, imóvel, mas viva. Uma presença que parecia sugar o calor do meu corpo, a força da minha mente. Nos dias que se seguiram, a realidade se tornou um espelho distorcido. A escuridão se movia com vontade própria. Vozes antigas, algumas sussurros, outras gritos, preenchiam o silêncio com lembranças que não eram minhas, medos que não compreendia. Vi rostos na madeira das paredes, rostos que mudavam, assumindo expressões de dor, desespero e culpa. E sempre no centro, o olhar dela, vazio, profundo, me julgando. Tentava gritar, mas minha voz se perdia no vazio. Tentava me mover, mas o frio era um abraço mortal. Tentava lembrar quem eu era, mas as sombras roubavam minhas memórias como ladrões silenciosos. Uma noite, ou talvez tenha sido dia, o tempo aqui não existe. Eu sonhei com minha filha. Ela estava no campo, vestida de branco, sorrindo, chamando meu nome. Mas quando me aproximei, seu rosto se distorceu numa máscara de dor. Ela sussurrou: "Você não pode salvá-los aqui. Eles estão presos como você. Todos estão, e a montanha não deixa ninguém ir." Despertei com um grito preso na garganta. Decidi lutar. Se aquela entidade queria minha mente, eu teria que ser mais forte. Peguei as poucas ferramentas que tinha e comecei a riscar símbolos nas paredes, na esperança de afastar o mal. Marcas que tinha aprendido na caserna, em treinamentos sobre guerra psicológica e símbolos antigos. Cada risco era uma declaração: "Eu existo, eu não vou ceder." Mas a montanha respondeu. As paredes começaram a suar um líquido negro como sangue velho. A escuridão se tornou densa, quase sólida, envolvendo meu corpo. A voz dela aumentou, preenchendo cada canto da cela. "Por que resistir? Você já perdeu tudo. Aqui você pode descansar. Eu posso aliviar a dor." "Eu não sou seu descanso", respondi com a voz trêmula, segurando a faca com força. A luta não era só física, era uma batalha pela alma. Por dias ou semanas, ou séculos, eu não sabia. O tempo se tornou uma confusão de fragmentos e ecos. Eu via flashes do passado, o casamento destruído, as palavras não ditas, as noites solitárias, o acidente, o silêncio do hospital, a sepultura. Tudo misturado com imagens dela, a entidade, esgueirando-se entre as sombras, tentando me dominar, tentando me fazer desistir. Mas algo dentro de mim resistia. Então, num momento de silêncio absoluto, eu ouvi uma voz diferente. Fraca, quase inaudível, mas clara. "Marcos." Era a minha própria voz, vindo de dentro. Percebi que a única saída não era lutar contra a montanha, nem tentar fugir.
Era encarar o que me trouxe até ali. Era aceitar a dor, o medo, a culpa. Naquele instante, as paredes tremeram. A escuridão retrocedeu. A entidade ficou em silêncio. Por um instante, uma calma assustadora tomou conta do sótão. Abri os olhos. Vi uma fresta de luz, fina como uma lâmina, cortando a madeira antiga. E entendi. A montanha-sombra não prende só o corpo. Ela prende o coração e a mente. Mas se você conseguir lembrar quem é, mesmo em meio ao terror e à solidão, ela perde o poder. Respirei fundo, fechando os olhos, e deixei que todas as memórias me atravessassem. Quando abri, a luz era mais forte. A porta do sótão estava aberta. Eu podia sair. A luz que cortava da escuridão do sótão não era apenas um raio físico. Era a última brecha que a montanha-sombra me concedia para escapar. Mas para isso, eu precisava atravessar o que ainda me aprisionava. As lembranças, os fantasmas, a culpa que carregava como um peso insuportável. Saí da escuridão carregando cada memória comigo, cada dor, cada momento perdido. O ar do abrigo parecia menos denso, o frio menos cortante, mas o silêncio permanecia, pesado, opressor, como se a própria montanha estivesse me observando, esperando pelo meu próximo passo. Ao descer do sótão, o abrigo estava diferente, mais sombrio sim, mas também vivo, como se o próprio lugar respirasse, pulsasse com a dor de quem passou por ali. Lembrei das palavras de Tom Sawyer, do diário, do aviso na fita gravada. A montanha-sombra se alimenta do medo, da solidão e do esquecimento. E compreendi que aquela não era apenas uma prisão física. Era uma sentença para almas perdidas, um espelho que reflete tudo o que tentamos esconder. Medos, arrependimentos, perdas. Nos dias que seguiram, a neve continuou a cair. Eu não sabia quantos se passaram, talvez semanas, talvez meses. O tempo ali não tinha sentido, como se estivesse suspenso num limbo. Mas o que eu sabia era que a montanha tentava me convencer a desistir. A voz dela sussurrava incessante. Deixe tudo ir. Esqueça. Venha para o silêncio eterno. E eu, que antes resistia com a faca e símbolos riscados, agora lutava com palavras e lembranças. Revi momentos da minha vida, momentos bons e ruins. Tentei perdoar a mim mesmo, porque era isso que a montanha queria, me fazer esquecer quem eu era. Mas não era só isso. A montanha-sombra não queria só a minha alma. Queria que eu levasse comigo o peso dos que ficaram para trás. Numa noite, sonhei com minha filha Iana, juntos num campo de flores silvestres, sorrindo. Elas me chamavam, não com medo, mas com amor. O medo, percebi, não estava nelas, estava em mim. Eu tinha que me libertar não só da montanha, mas do passado. Quando acordei, a neve tinha parado. A trilha para a saída estava visível, aberta. A luz do sol da manhã iluminava cada passo, mas a montanha tinha feito um último aviso. O abrigo desmoronava lentamente. As paredes rachavam, as janelas estalavam. Era o fim de tudo ali, mas também o começo. Enquanto caminhava, sentindo o peso de tudo que vivi, ouvi um último sussurro. Você é livre, Marcos, enquanto lembrar quem é. E então, a montanha-sombra ficou em silêncio. O ar estava fresco, a neve brilhava sob o sol. Eu estava vivo. Voltei à civilização com o corpo cansado, a mente pesada, mas o espírito leve. Eu sabia que aquela montanha, aquele abrigo, aquela entidade, não era um monstro a ser destruído. Era um reflexo, um espelho daquilo que carregamos dentro. E enquanto eu vivesse, enquanto eu lembrasse, a montanha-sombra não me teria. Hoje, quando o vento sopra frio nas montanhas, eu sinto um arrepio. Não de medo, mas de respeito. Porque sei que lá, entre pedra, neve e silêncio, há algo que espera. Não para aprender, mas para lembrar. E eu escolhi lembrar. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.